Graças e paz, irmãos e irmãs. Abramos em Abacuque, capítulo 2. Nós concluímos hoje, vamos concluir o capítulo 2 e então chegaremos ao capítulo 3 e assim fecharemos esse profeta menor chamado Abacuque. Vamos então proceder com a leitura da palavra do Senhor a partir, deixa eu botar a luz aqui para mim, a partir do verso de número 6. 5 ais sobre os caldeus. Abacuque 2, 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito, zombador? Dirão: ai daqueles que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e o que o embebeda, para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio. Em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está bem coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Bendito seja o Senhor. O profeta Abacuque, como temos visto, ele questiona inicialmente por que o ímpio prospera e o justo padece. E ele então questiona a Deus na sua falta de entendimento, porque a violência e a injustiça, ao passo que o justo perece. Então Deus responde a pergunta do profeta. Subsequentemente, o profeta faz outra pergunta. Tudo bem, agora eu não entendo por que o Senhor usa a gente vil pecadora para punir o pecador. Eu queria que o Senhor punisse Judá, mas o Senhor está usando os caldeus. Eles são muitos piores, muitos mais pecadores. E Deus então responde ao segundo questionamento do profeta. O profeta não entende. Ele não se sente confortável. Ele diz assim: eu vou me colocar na minha torre de vigia, por-me-ei sobre a fortaleza, e eu vou esperar. Eu não estou concordando. Eu não estou achando que essa é a melhor maneira das coisas acontecerem. E na falta de compreensão plena, ele diz então: eu vou esperar para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei à minha queixa.
E Deus então responde. No capítulo 2, após fazer a célebre declaração, o justo viverá por fé, que é explicado em Romanos capítulo 1, é explicado em Hebreus no 10º capítulo e também em Gálatas no capítulo 3, ou seja, Deus usa 3 livros do Novo Testamento para explicar essa declaração de Abacuque, porque Abacuque ele está desconfortável. Como servo de Deus, temente e obediente, ele não se sente confortável. E aí, Deus diz assim: Abacuque, o justo, o meu justo, viverá por fé. Para de olhar para as circunstâncias e querer viver de acordo com o cenário que você está vendo. O cenário é terrível. A descendência de Davi foi humilhada, o templo destruído, o povo eleito levado cativo. O cenário, a igreja do Senhor estava sendo devastada. E Deus está dizendo assim: Abacuque, presta atenção, o meu justo viverá por fé. Ele não se comporta, ele não age, ele não reage de acordo com as circunstâncias do que está acontecendo ao seu redor. Ele tem fé de que a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. O que Deus está dizendo com isso? O Senhor triunfará majestosamente. No final, não é os babilônios, não é os caldeus, mas é o Senhor que vai encher a terra com o seu conhecimento, com a sua doutrina. E ele culmina dizendo assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, ele traz à mente do profeta que situações difíceis, calamitosas, catástrofes, coisas horrendas estão acontecendo. Mas no final, o Deus Todo-Poderoso triunfa, bem como a sua igreja. Como o Novo Testamento nos é ensinado que em Cristo somos mais do que vencedores. E ele faz então um canto. Há 5 ais, capítulo 2, 6 e 8, ele fala dos ais sobre a ganância, riqueza por extorsão, promessa de pilhagem. 2, 9 e 11, o ais aqui é contra a autoafirmação arrogante, estabelecendo um ninho no alto: eu sou intocável, ninguém me atinge. Verso 12 a 14, o ai é contra o homem violento, é contra a violência, que recorre ao derramamento de sangue. E o profeta diz que só vai alimentar a sua destruição. 15 a 17, é um ai contra o comportamento desolador, insolente e desumano. Tratar as pessoas desgraçadamente trará assombração sobre si. E 18 a 20, é o ai sobre a idolatria. Essa é uma palavra especial em hebraico. Ela vai aparecer cerca de 67 vezes para trazer assim a ideia de infligir pavor e terror. Então, quando nós lemos assim, ai daquele que acumula, a expressão profética aqui é de que Deus irá trazer um pavor e um terror tremendo sobre a vida dessas pessoas. Mas observemos que o verso 4, nessa declaração de que o meu justo viverá por fé, você pode abrir aí, por gentileza, em Romanos capítulo 1, verso 17. Outra pessoa pode abrir em Hebreus capítulo 10, verso 38. E outra em Gálatas 3, verso 11. Para nós termos um aclaramento dessa declaração de que Abacuque diz assim: não viva segundo as circunstâncias, o justo vive pela fé. Ele olha ao seu redor e está todo mundo dizendo que está tudo perdido, não tem mais jeito, os ímpios estão prosperando, o justo está perecendo, mas ele fecha os olhos físicos, abre os olhos espirituais, ele tem fé, e fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não podem ver, e ele então porta a sua vida na fé, nas promessas do Deus Todo-Poderoso, e não nas circunstâncias adversas da vida que o cerca, a sua família, a sua igreja, no contexto em que ele está. O justo viverá por fé. Romanos 1,17. Quem pode ler? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por
justo viverá por fé. Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Percebe-se a ideia do se retroceder, se olhar para a situação atual, para a crise, para as circunstâncias, nele não se compraz. Por quê? Porque Cristo é a esperança da glória. Então, se ele prometeu que nele somos mais do que vencedores, não tem por que nos desesperarmos e acreditarmos como a maioria de que não tem mais jeito e que não tem saída. Vejamos Gálatas 3. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O contraponto que Abacuque coloca aqui é a justiça que é imputada àquele que crê, que tem fé, em contraste com a soberba. Veja bem, aqui é 602. Ele está profetizando já, porque lembra da pergunta do profeta? Por que o Senhor está usando um povo mais ímpio do que o povo eleito para punir? E é engraçado que Deus não tem que dar satisfação nem explicação para ninguém, mas a compreensão do Todo-Poderoso, da nossa limitação, é tremenda, que quando Abacuque compõe esse cânticos dos ais, ou cânticos do pavor, ou o provérbio, ou a parábola, ou o texto parabólico do terror e do pavor, a gente pode perceber o amor de Deus em relação ao profeta e ao seu povo, percebendo a falta de capacidade de entender o que Deus está fazendo. Ele diz assim: você acha que eu não sei que esses babilônicos, eles são arrogantes e prepotentes? E você está esquecendo que eu dou graça aos humildes, mas eu resisto aos soberbos. Você está esquecendo, Abacuque, que eu sei que eles são violentos, sanguinários. Abacuque, eu sei que eles são tiranos, insolentes, e eu sei também que eles são idólatras. E eu estou dizendo para você que hoje eu os uso como instrumento em minhas mãos para trazer o juízo e aplicar a justiça, mas o que é deles, porque justiça e juízo são as bases do trono do Senhor, já está reservado. Aí você lê o capítulo 2 de Abacuque e você lê o capítulo 5 do profeta Daniel. Menel, ou Mene, Tekel e Parsi. Quando o rei Beltesazar dá um banquete e ele traz os utensílios sagrados do templo para aquela bebedeira, para aquela orgia que ele está fazendo ali com os seus grandes, e da parte do Senhor uma mão começa a escrever na parede e diz: pesado fostes e achado em falta. Deus retirou de ti o reino e deu ao outro. E o capítulo 5 culmina dizendo que naquela mesma noite, usando uma estratégia militar jamais utilizada até então, Dário, o Medo, manda canalizar as águas do rio, porque eles estavam em segurança. Rapaz, a largura das muralhas da cidade de Babilônia era tão extensas que podia emparelhar 2, 3 carruagens assim, e as carruagens andavam em cima das muralhas, emparelhada. Pensa na largura, na grossura, na estrutura. Os portões, e o texto diz aqui, que ele coloca os seus ninhos, ou seja, ele conseguiu se projetar nas alturas. E Daniel é enfático, diz: o teu antecessor Nabucodonosor se exaltou, se autoglorificou, e ele achou. Aí ele vai dizer assim: e Deus, no versículo 20, o reduziu abaixo da condição humana, habitando ele com os animais. Tu, ó rei Beltesazar, tendo visto e ouvido tudo isto, não te arrependestes, não destes a glória a quem é devida. Por isso, da parte do Senhor foi enviada essa mão, e essa é a sua mensagem. Naquela mesma noite, Dário, ele drena as águas do rio até a altura abaixo do joelho. Enquanto eles estão celebrando, confiando, eles entram tranquilamente, sem nenhuma resistência, marchando pelos rios da cidade, porque a confiança soberba deles era tão tremenda
que eles não colocaram barreiras no rio. Quem iria navegar por aquele rio para entrar lá na cidade? E ele então desvia o curso do rio e o exército medo-persa, praticamente a pé enxuto, entra com a maior facilidade na outrora fortaleza de Babilônia. E quando eles dão por si, aí como diz o ditado popular, aí é tarde e Inês é morta. E aí Deus exerce o juízo que diz através do profeta Abacuque que iria fazer a respeito desse povo. E quando ele começa então falando sobre esses ais, esse cântico que traz o pavor, né? Ele diz assim: ai desses perigosos, gananciosos, bêbados, alcoólatras, idólatras. Mas quando a gente percebe essa afirmação de que o meu justo, ele viverá, no hebraico, são só 3 palavras, mas é assim: o homem que crê em mim, pela fé viverá. Essa seria a tradução literal: o homem que crê em mim, pela fé viverá. E aí isso nos chama a atenção que Abacuque não estava se sentindo bem com o que Deus lhe disse, nem com o que ele estava vendo, com a sua situação própria, da sua família e do seu povo. E Deus diz assim: vou te colocar no prumo, não olha para as circunstâncias, viva pela fé em mim, eu sou Deus fiel. E Abacuque nos lembra que alguns, mesmo sabendo que somos chamados a viver pela fé e mais nada, tão somente pela fé, há daqueles que vivem por devoções. A vida, a estrutura espiritual deles estão baseada em devoções. Isso não é suficiente. Há daqueles também que vivem por suas obras, naquela perspectiva meritória. Não, Deus vai estar perto de mim porque eu estou orando mais, porque eu estou lendo mais a Bíblia. Embora esses exercícios espirituais sejam importantes e devam fazer parte das nossas vidas, não há mérito algum em nós. Ele nos amou e tem amado por sua infinita graça e por suas muitas misericórdias. Há daqueles que vivem por sentimentos. Eu estou sentindo a presença, eu estou sentindo que o culto foi bom, eu estou sentindo que a mensagem ou que o pregador... E aí vive baseando em sentimentos. E daí a realidade dessa oscilação espiritual que nós vemos na nossa nação, e não apenas na nossa nação, mas no mundo também. Os mais comuns são aqueles cristãos que eles são movidos ou vivem pelas circunstâncias. Está com saúde, está com dinheiro, aprovado no vestibular, aprovado no concurso, os relacionamentos afetivos, sentimentais estão tudo bem, a família está indo de vento em polpa, os ministérios na igreja está tudo ok. Então, as circunstâncias são favoráveis. Está tranquilo? Está favorável. Mas e quando as coisas não estão assim? Deus não ouve mais a minha oração. Onde está Deus? Senhor, é melhor o Senhor me levar do que ficar aqui desse jeito. E Abacuque então, ele nos está lembrando que viver segundo esses princípios é uma falácia, não nos conduzirá a lugar algum, exceto a ruína, porque o convite do Deus Todo-Poderoso é para viver pela fé. E aí ele começa dizendo então: ai dos gananciosos, aqueles que cobiçam, aqueles e ele vai dizendo assim, que acumula. E ele diz assim: não haverá credor. E aí chegam os medos persas para roubar de Babilônia aquilo que era devido. E ele traz a memória do profeta assim: não pense que eles vão ficar sem impunidade. Já se viu em situação parecida, de você ver um ímpio fazendo coisas horrendas, às vezes o nome do Senhor sendo blasfemado, e você quase que faz aquela oração imprecatória para Deus mandar fogo do céu e consumir. E às vezes a gente fica bravo com Deus, como que ele não toma uma providência de imediato. E Deus está dizendo assim: olha, vai chegar o momento, né? Isso é uma pergunta retórica. Aí daquele que acumula o que não é seu, até quando? O profeta pergunta: até quando chegar o momento da ira de Deus? E ele fala dos bêbados.
E engraçado que eles bebiam muito e se embriagavam muito. É tanto que Belsazar está num banquete embriagado. Ele usa a metáfora da taça e diz que essa taça, ela está na mão direita de Deus Todo-Poderoso. Mas não tem vinho, não tem uísque, não tem cerveja, não tem vodka. O que é a taça do cálice da ira de Deus. E Deus diz que todos os soberbos, todos aqueles que não dão ouvido à sua santa palavra, irão experimentar desse cálice e irão beber, irão sorvê-lo por completo, né? Não se levantarão de repente os teus credores e não despertarás o que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojos. E ele vai trazer na memória do profeta, dizendo que aquilo que Babilônia está fazendo com o povo eleito, Deus, em seu justo e reto juízo, irá puni-los e irão fazer a ele também. Ai do que cobiça o mau ganho por sua casa. Deus se dirigiu ao homem ganancioso e lhe disse que ele estava maduro para o julgamento. Ele colocou seu ninho no alto, ele construiu uma alta fortaleza. Mas o que é a fortaleza de Babilônia para o Deus Todo-Poderoso? Lembra do salmista, no Salmo 139, para onde fugirei, né? Da tua face, da tua presença. Trevas e luz são as mesmas coisas para ti. E eles acharam que seriam capazes de fazer o que fizeram e ficarem impunes, mas ninguém foge dos retos e justos juízos de Deus, né? Você peca contra a sua própria alma, diz o profeta Abacuque. O homem ganancioso pensa em termos de que ele vai obter ganhos de forma ilícita e que ninguém está vendo. Onde está Deus? Vai ver o Todo-Poderoso, o Todo-Criador? A parábola que Jesus profere em Lucas capítulo 12, do verso 16 ao verso 21, é um exemplo perfeito do que Abacuque está nos ensinando assim. Lembra da parábola? Estou rico, estou abastado, tenho de tudo, amontoei para mim. E o Senhor diz assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tu tens, né? E o Senhor na parábola explica e desdobra aquilo que ele está falando aqui para o seu servo Abacuque. Vamos ver o verso 12 ao verso 14, quando ele fala dos violentos. Aí daquele que constrói uma cidade com derramamento de sangue, estabelece-a por iniquidade. Esse que não é do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para alimentar o fogo e as nações se cansem em vão. E aí ele diz: a terra vai se encher do conhecimento, é do Senhor, não é de Nabucodonosor, não é de Beltesazar, não é de Dário, não é de Nabopolassar ou de Nabonido, né? Nabucodonosor derrota Neco, o imperador, faraó do Egito, e ele se autoproclama divindade. Mas hoje, quando nós lemos a história e as Sagradas Escrituras, nós aprendemos que Deus pegou esse tirano todo-poderoso, déspota, e o reduziu à condição de animal irracional. Porque ele começa na sua altivez dizendo: eu, Nabucodonosor, faço um decreto que todo aquele que não ouvir o som da cítara, da gaita de foles e do pífano e não se curvar, seja lançado na fornalha ardente 10 vezes mais acesa. Mas depois que Deus trata com ele, ele faz um outro decreto. Ele diz assim: eu, Nabucodonosor, faço um decreto pelo qual não se pode se revogar, que não há Deus senão o Deus de Israel. Cadê a potência Babilônia? Subjugada, dobrada. Ele diz assim: eu reconheço que eu fiz esse palácio, esse monumento para a minha glória no início. Agora ele está glorificando ao Deus dos céus, o único e verdadeiro Deus vivo. E não vai ser assim com todo mundo, irmãos. A gente se escandaliza, a gente se assusta nos nossos dias com as piadas, com as chacotas, com as faltas de reverência, com as blasfêmias que são feitas nos meios de comunicação em nome de uma pseudo-arte, com a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Mas a Bíblia nos diz lá em Apocalipse que vai chegar o dia em que eles vão dizer: montes desabem sobre nós. Eles vão preferir a morte, porque eles vão ter o mais arrogante, o mais ateu, o mais prepotente, ele temerá
se deparar com o justo e reto juiz de toda a terra. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. E você pode imaginar aquele dia em que você vai ver e vai chamar lá Saddam Hussein, Adolf Hitler, Fidel Castro e tantos outros. E todo mundo vai chegar e vai dizer assim: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Comunidade LGBT, marxista cultural, comunistas, ateus, macumbeiro, feiticeiro, umbandista, quimbandista, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Satanás, Lucifer e todo o reino das trevas, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém vai ficar de fora. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E Deus está trazendo isso à memória do profeta. Diz: esse meu filho, é pela fé que você tem que viver. Não olha para as circunstâncias, não. Porque o seu fim será glorioso. Porque o fim da igreja do Senhor é glorioso. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós podemos passar pelas piores atrocidades, pelos momentos mais tenebrosos da história da igreja, mas o nosso fim não é macabro. O nosso fim é glorioso. Aguarda-nos a ressurreição dos santos, a glorificação dos corpos, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E há um profeta abatido, sem entender, sem compreender o porquê das coisas e da situação tão nefasta. Deus então traz esta palavra à sua mente e seu coração e manda ele escrever em letras tão legíveis que até quem passasse correndo podia entender e ler a visão, né? A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Significa domínio pleno, total, absoluto de Cristo Jesus. Pleno, absoluto, é Senhor até no inferno. Ele é Senhor e Ele reina soberanamente. E Ele diz assim: ai daquele que constrói uma cidade derramando sangue. O Senhor não só ficou descontente com a ganância, mas também pronunciou um juízo contra esses homens violentos. Lembra-nos? A palavra de Deus nos ensina, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eles vieram com violência, os filisteus vieram com violência, mas o jovem Davi diz assim: tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. A alegria do Senhor é a nossa força, e a nossa certeza de vitória repousa sobre o fato de que nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O homem violento não vai ter condições de resistir a esse poder. Ele pode abusar no presente momento. Ele pode pensar que manda, que faz e acontece. Mas o final, nós já sabemos o que irá acontecer. Supremacia de Cristo. Supremacia absoluta de Cristo. O Senhor lembra a Abacuque que o homem violento não vai prevalecer. Quem vai prevalecer é o amor, porque Deus é amor. Então vem no verso 15, verso 17, ele fala de uma coisa que é tão comum nos nossos dias. Você já ouviu falar em Boa Noite Cinderela? Já tinha aqui, Ele fala daquele que se embebeda, mas também daquele que mistura bebida para embebedar os outros, para contemplar a sua nudez, para tirar proveito, seja esse proveito financeiro ou sexualmente falando. E o profeta então diz: ai daquele que dá de beber ao seu próximo, né? Apertando a garrafa até o fim, traz as ideias de que sorve até a última gota, para embriagá-lo, para que veja a sua nudez. Essa é uma palavra em hebraico, não é muito fácil de traduzir, mas é a mesma palavra que é aplicada a Noé e seu filho por ocasião do pronunciamento daquela maldição.
Então, ela traz, e há muitos comentaristas, insígnios comentaristas que concordam com isso, que a ideia aqui não é só de contemplar a nudez, mas é de embebedar para abusar da pessoa, né? E existem inúmeros comentaristas que dizem que, no caso, o pecado ali, então não foi simplesmente de ver a nudez do pai, mas é uma palavra que, em muitos sentidos, ela aponta para esse abuso sem a permissão. O estupro também estaria associado, e o profeta está dizendo assim: você está cheio de vergonha em vez de glória, porque quando eu revelar a minha glória, a sua glória será vexame. É basicamente isso. Quando Deus revelar a glória dele, a Shekinah, a glória desses povos, vai se tornar um vexame. Você vai ser exposto como você expôs o meu povo. E ele traz conforto e consolo para o coração do profeta. E diz assim: por um tempo vocês serão afligidos, mas a opressão que eles estão fazendo com vocês, eles vão levá-los a tomar o cálice da destra do Senhor, que será derramado contra ele. Apocalipse vai falar de linguagem metafórica, figurada, sobre esse cálice da ira de Deus. E ele tanto fala para aquele que bebe e se embriaga, como aquele que também leva outras pessoas a se embriagarem. Quando ele fala, a ideia no hebraico é assim: você também vai beber. Você está embebedando, mas eu, o Senhor, irei embebedar você com o cálice do meu furor, da minha ira. O Senhor repreendeu tanto os bêbados, tanto os alcoólatras do contexto aqui de Abacuque, como aqueles que promoviam a embriaguez. Uma vez eu estava pastoreando lá em Olinda, e aí o irmão veio falar comigo assim: pastor, eu tenho um estabelecimento comercial e eu vendo muitas coisas lá. O meu carro-chefe é Pitu. Eu disse: vixe, eu já sei onde é que vai chegar esse negócio. E se eu tirar isso de lá, eu vou perder muito da minha clientela. Eu falei: eu já sei. E você quer que eu diga para você o que você tem que fazer. E eu vou dizer a você a minha opinião pessoal sobre isso, mas eu vou lhe dizer também que eu não sou o Espírito Santo de Deus. Porque a nossa vida, ela deve ser regida pela palavra, e nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo. Agora, o justo viverá por fé. Você crê que se você retirar tudo quanto é bebida alcoólica da prateleira, tecnicamente você vai vender menos do que o seu concorrente, mas que Deus é fiel para fazer você manter o seu estabelecimento comercial? Aí ele: bem, porque o senhor sabe como é que foi, não sei o que. Disse: meu irmão, você bebe? Ele disse: não bebo. Você se embriaga? Não. E o que você acha de você vender um produto que leva outras pessoas a ficarem embriagadas? Eu disse: eu já entendi, já captei a mensagem. Eu disse: então vai, proceda dessa maneira. E ele foi e tirou tudo quanto era bebida alcoólica. Até hoje está lá no Palmarelo, lá não quebrou, não faliu nem nada. Deus é fiel. Deus é fiel. Quando nós ouvimos Efésios capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo chamou a embriaguez de recursos que desviam a falta de senso, de caráter e de moral, e que contribui para uma falta de espiritualidade de uma vida próxima. Os danos da embriaguez são ali então também avultados e trazem à mente que isso é um ato que afeta tanto a pessoa, como a família, como a sociedade, e que desagrada a Deus. O cálice da mão direita do Senhor se voltará contra você, diz o profeta Abacuque. Os embriagados, os que promovem a embriaguez, que amou o seu próprio copo cheio de bebida, Deus promete uma taça para essas pessoas. Sabe por quê? Porque o sentido aqui é: sabe como é que a pessoa bebe ou ela se droga? Na maioria esmagadora das vezes é para quê? É para ter alívio. Eu vou esquecer dos problemas,
Não é assim que fala o Jorge de Altinho quando faz uma apologia à maconha. Ele diz que apenas apanhei na beira-mar um bonde para a estação lunar, fazendo clara alusão e referência, né, à marihuana ou psicotrópicos que faz as pessoas verem o mundo azul, ninguém tem mais problema com o familiar, não tem problema de desemprego. Na verdade, a nossa confiança deve estar no Senhor. Nós devemos buscar refúgio no Senhor. E ao invés de correr para embriaguez, alucinógenos, psicotrópicos ou qualquer outra droga que vai fazer esquecermos temporariamente, nós descansamos nas ricas e preciosas promessas do Senhor, depositando nele a nossa confiança, como diz o salmista: esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Lá no Salmo 41. Se você dá uma olhada no original, vai dizer assim: eu esperei, eu esperei, eu esperei e eu continuei esperando no Senhor. E ele não diz assim: Deus está demorando. Deus não demora. Deus não tem relógio. Deus não tem calendário. Como é que ele chega atrasado se ele não tem relógio? Se ele não tem calendário? Ele chega dentro daquilo que ele estabeleceu, dos seus propósitos eternos para o louvor da sua glória, sempre no momento exato do seu nome ser exaltado e glorificado, e onde as coisas irão acontecer e culminar para o beneplácito da vontade do Deus Todo-Poderoso. É assim que as coisas funcionam. E é por isso que ele diz na sua palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito. Aí você pode pensar assim: mas estava cooperando para Abacuque o que aqui? A realeza davídica humilhada, o templo destruído, o povo eleito levado cativo, a violência prosperando, o ímpio prosperando e o justo sofrendo. Isso estava cooperando em quê? No momento ele não viu, mas depois ele vê o quanto isso conduz o povo à humilhação, o quanto isso conduz o povo ao arrependimento, à confissão de pecados. Por isso que ele começa perguntando, mas quando ele termina, ele não pergunta mais nada. Ele afirma: o Senhor é a minha fortaleza. Eu já estou entrando já na terça-feira da semana que vem, porque ele traça um plano horrível. Quando ele diz assim: no curral não há jagada, eu fico pensando: meu Pai Celestial, não tem picanha, não tem maminha, né? Não tem churrasco. Aí a videira não floresça, ele mexe na economia, na fauna, na flora, no seu familiar, ele não tem nada. Mas o que é que ele faz? Porque disso não tem mais porquê. Ele faz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E nós vamos estudar semana que vem a fisiologia da corça. Porque quando ele diz: o Senhor faz os meus pés como da corça, a gente precisa aprender sobre esse animal. Porque é fantástico como Deus o criou, como Deus o projetou, e o que ele está dizendo que tem na corça, e ele deu para a igreja do Senhor, e por isso que nós conseguimos mais do que sobreviver, nós conseguimos ser mais do que vencedores. De 18 a 20 ele fala assim: ai do idólatra. Ele vem falando, né? Ele fala do violento, ele fala do ganancioso, do opulento, do bêbado, e agora ele está falando do idólatra, aquele que diz à madeira: despertai, para que a pedra silenciosa possa ensinar. Eis que é revestido de ouro e prata, mas não há respiração alguma, mas o Senhor está no seu santo templo. Que toda a terra fique em silêncio, que todos calem-se diante do Senhor. Aí daquele que diz à madeira: despertai, tendo lidado com um homem ganancioso, tendo lidado com um homem violento, tendo lidado com um bêbado. Então Deus agora fala aos idólatras, que tratam objetos inanimados como se tivessem vida, e coloca no lugar do Criador. O Senhor estar no seu santo templo significa, ele está falando para o profeta e para nós, um contraste entre o Deus vivo, que tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve, que o som lhe sai da garganta. O salmista diz que tem mão e apalpa, e ele combina dizendo: os ídolos não são assim. Mais além, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer-se das nossas mazelas, das nossas dores, porque
porque ele experimentou na sua humanidade, sem pecado, subjugou, venceu todos, e por isso ele é capaz de se compadecer de nós, diz o autor aos Hebreus. Deus lembra Abacuque de sua própria sabedoria, sua própria força, de seu triunfo final sobre os ímpios. Deus sabia que a Babilônia era orgulhosa, gananciosa, violenta, bêbada e idólatra. E Deus sabia também que o castigo para eles estava reservado, assim como também a perseverança e proteção dos seus justos. A gente termina o capítulo 2 sendo relembrados pelo profeta desses 5 ais, para que as Babilônias dos nossos dias, que às vezes mete pavor na igreja. De vez em quando a gente recebe algumas mensagens em grupos de redes sociais: irmãos, vamos orar, a igreja tem que levantar um clamor, porque não sei quem, uma peça de teatro, não sei aonde e tal. Irmãos, tudo escrito. E quando você é a milenista como eu, aí você fica vendo essas coisas e assim, às vezes dá vontade de rir, porque tá escrito, foi profetizado. No final dos tempos, os homens, como que tendo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à sã doutrina. Serão arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, enfatuados, soberbos, donos de si. Tudo está escrito. É o cenário que nós estamos vendo. Surpresa para muitos, mas não para o nosso Deus. Mas sabe como é que vai culminar? Sabe como é que vai terminar? Como diz Calvino, que a vida é o palco do drama, onde Deus manifesta a sua glória em suas criaturas eleitas. Vai culminar assim: os céus se abrindo e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E a nós, os que cremos, vinde benditos de meu Pai, entrai no reino preparado para vós outros antes da fundação do mundo. E aqueles que nos perturbam, que nos agridem, que nos ofendem, a eles vão ouvir: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mas a igreja do Senhor, ela vai ser preservada, ela vai perseverar, porque ela não é só igreja militante, ela é igreja triunfante. E por ser igreja triunfante, ela adentrará as portas das mansões celestiais. E aí, irmãos, será alegria, gozo e paz por toda a eternidade. E escutando Adalto Lourenço, eu conversando com ele enquanto a gente estava, disse assim: meu irmão, é por isso que tem não sei quantos trilhões de anos luz. Só um Deus que colocou a eternidade no coração do homem e a proporcionar essa distância. Porque hoje, com 90, 100 anos, a gente diz assim: como é que alguém vai viajar de uma galáxia para outra com trilhões de anos luz? Sai da esfera terrena e projeta isso para a eternidade, para uma vida que não tem fim. Mas nós vamos passear por Via Lácteas e mais Via Láctea, glorificando o nome do Senhor. E o que parece impossível para nós hoje, eu vou ter toda a eternidade para ir viajando e glorificando e contemplando as grandezas do Deus Todo-Poderoso. Ele, pois, nos abençoe, aplique a sua palavra ao nosso coração. A pedir o pastor Brivaldo para orar, nos conduzir a Deus em oração e nos despedir com a bênção do Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem o domínio, ó Deus, absoluto, ó Pai, de todas as coisas. O Senhor nos prometeu, ó Deus, que um dia irá voltar para buscar, ó Deus, o teu povo, para buscar a tua igreja. Nós te louvamos por isso, ó Deus, porque essa é a viva esperança, ó Deus, em nossos corações. Sabemos, ó Deus, que as intempéries dessa vida, ó Deus, não irão nos afastar do Senhor. As dificuldades dessa vida, ó Pai, não irão nos afastar, ó Deus, da eternidade. Porque Cristo, ó Deus, pagou o preço ali na cruz do Calvário e removeu, ó Deus, a culpa que estava sobre nós. Nós te louvamos, ó Deus, assim, por essa viva esperança. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o teu povo, ó Pai. Derrama, Deus, do teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos que vieram aqui nessa noite, sobre aqueles que não puderam ouvir também, ó Pai. Que o Senhor estenda tua mão poderosa, Pai, sobre a vida de cada um deles. Leva-nos em paz agora, Deus, para os nossos lares. Dá-nos uma noite de sono tranquilo, sono reparador. Possamos, ó Deus, deitar a nossa cabeça no travesseiro, ó Deus, e descansar, porque o Senhor é o nosso Deus. Pedimos que o Senhor nos dê ainda um resto de semana na tua presença, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo.
Amém. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre os irmãos, sim, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.